Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Hoje, terça-feira, o nosso Alcance Mais, nós temos uma programação diferente hoje aqui. Nós temos algo muito especial a você que sempre está ligado conosco toda terça-feira nas nossas reuniões, em nossos cultos. Hoje nós queremos conversar aqui um pouquinho e nós queremos que você também participe dessa conversa conosco. Hoje nós queremos falar sobre devocional e culto familiar. E para esse bate-papo dessa noite, para essa conversa, eu convidei o pastor Sandro, a pastora Leslie para estar conosco, convidei também o pastor João Júnior e a pastora Ingrid para estar conosco, conversando sobre esse assunto, culto familiar e devocional. É importante você que está aí nos acompanhando nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, você pode preparar uma pergunta e colocar ali no Facebook ou no YouTube sobre esse tema, ok? Devocional ou culto familiar, tanto faz a sua pergunta, e nós vamos selecionar ali pelo menos uma ou duas perguntas, e ao longo aqui do nosso tempo, da nossa programação, nós vamos estar respondendo ela a vocês. Eu quero iniciar essa noite orando com você, abençoando a sua casa, o seu lar, abençoando a sua família, e desde já muito obrigado por nos permitir entrar aí na sua casa, no seu lar. Para você que está nos visitando, pela primeira vez, assistindo aí o nosso Alcance Mais, seja muito bem-vindo. Que Deus também possa falar ao seu coração essa noite. E eu quero, neste momento, orar a Deus. Queremos apresentar a Ele toda essa conversa, todo esse bate-papo que aqui teremos. Senhor, nós queremos pedir Tua graça, Teu amor, Teu cuidado sobre as nossas vidas. Deus, nós oramos e pedimos, Senhor, entre em nossos lares, entre em nossas casas, entre em nossas famílias. Senhor, nós oramos e pedimos, debaixo da Tua autoridade, Senhor, graça e favor essa noite sobre as nossas vidas. Pai, queremos conversar sobre o Teu reino, sobre a Tua casa, Senhor, sobre devocional, sobre culto familiar, porque sabemos que isso está no Seu coração, Senhor. Pai, nós oramos agora por cada pessoa, cada lar, cada pessoa que está cultuando, nos assistindo em casa, Senhor. Pedimos a graça, o amor e o favor do Senhor sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto com você, para nós darmos início a essa conversa, esse bate-papo. O texto está em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: portanto, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao se levantar. O que nós queremos conversar com vocês essa noite é o que é devocional, o que é um culto familiar, como fazer, existe uma ordem, qual seria a forma melhor de fazer isso, como envolver, como estimular a nossa família a participar. E eu já quero começar perguntando, o que é um culto familiar, pastor João Júnior? Vamos lá, uma alegria estar aqui com vocês. E o culto familiar é um momento que nós podemos, em família, desfrutar daquilo que nós vivemos aqui na igreja. E aproveitando esse momento que nós, infelizmente, temporariamente, não estamos conseguindo fazer aqui na igreja, nós permanecemos cultuando o nosso Deus em casa, em família. E ali a palavra do Senhor fala em Provérbios 22, 6, que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E ainda quando for velha, ela não se desviará desse caminho. E nós temos essa oportunidade fazendo o culto familiar. Então é um momento onde, em família, nós desfrutamos do privilégio e do prazer de cultuar o nosso Senhor Jesus Cristo. E devocional? Pastor Sandro, qual é a diferença? O pastor Júnior falou de culto familiar, e o que é um devocional? Muito bom, porque enquanto o culto familiar ele busca desenvolver essa vida espiritual com a família, o devocional ele vai buscar um desenvolvimento de um relacionamento diário e individual. E isso é, como eu disse, diário, todos os dias, você parar para ter a sua disciplina espiritual de meditação, de busca em Deus, de crescimento,
né, desenvolvendo sempre esse relacionamento com o Senhor no nosso dia a dia, né, e crescendo nas nossas disciplinas espirituais com o Senhor. E como engajar a nossa família no culto familiar? Como a gente pode, né, engajar a nossa família no culto familiar? Eu quero começar dando um testemunho a vocês, algo que aconteceu conosco, na minha casa, na minha família. Nós, inicialmente, quando aprendemos, né, sobre o culto familiar, aprendemos com os nossos pastores, Luciano e Kelly, e eles passaram a nos ensinar isso há muitos anos atrás, como fazer essa prática. Uma das primeiras coisas que nós fizemos ali foi envolver toda a família, foi envolver os filhos, né? Deixar eles também participarem. Não era apenas eu o pregador daquele momento, né? E sim, era um compartilhar da palavra, um momento de oração, um momento de intercessão, um momento de conversar. Normalmente fazíamos isso na mesa, normalmente também usávamos a nossa sala, um ambiente bem agradável para nós fazermos isso. Agora, eu quero também, nessa conversa, responder algumas perguntas também que foram nos feitas. Nós enviamos para os nossos líderes de célula, para eles enviarem algumas perguntas. E muitas delas chegaram para nós, selecionamos algumas aqui. E conforme vai ocorrendo o nosso bate-papo aqui, nós vamos respondendo todas elas que foram, as perguntas que foram selecionadas. E como fazer um culto familiar, um devocional, ficar mais interativo quando se tem criança pequena, pastora Ingrid? Um filho de 2 anos, de 3 anos, como fazer isso? As crianças menores costumam ser um desafio quando a gente precisa que elas prestem atenção, né? Então, é muito importante os pais estarem atentos. Crianças menores, 2, 3, 4, 5 anos de idade, é importante lembrar que elas têm um tempo curto de atenção. Então, esse culto pode demorar de 10 a 15 minutos, 20 minutos, e trazer material para que essa criança tenha interesse, material pertinente à idade. Então, quem sabe, contação de histórias, desenhos, pinturas, tudo relacionado ao tema que foi escolhido para aquele culto específico, para a criança conseguir ter atenção, né? Depois de 6, 7 anos, quando já estão na fase de saber ler, aprender a ler e a escrever, a gente sempre teve essa prática lá em casa de trazer eles para participarem, né? Todo ser humano gosta de ser prestativo, de se sentir parte, as crianças também. Então, a gente desafiava, olha, então, semana que vem é a sua vez de trazer um versículo, uma palavra, você é responsável por preparar o nosso culto. E aí a gente dava a oportunidade das crianças participarem. Então, para crianças menores, a gente acha essa ferramenta de participação e de interesse da própria criança, os pais precisam estar atentos e fazer com que eles se sintam parte. Da mesma forma, né, Ingrid, quando eles já estão pré-adolescentes, adolescentes, eles também gostam de coisas atrativas. Então, a gente também tem que procurar fazer coisas que falem, comuniquem para esses adolescentes, da mesma forma como com as crianças. Então, para eles, a gente pode trazer coisas da atualidade, né, uma série, um filme que está aí, que eles estão conversando, ou algo que Deus está falando no devocional deles. Então, também é importante a gente deixar eles participarem, eles poderem trazer, olha, Deus falou comigo em tal versículo, eu não estou entendendo, eu gostaria de compartilhar isso hoje, ou até mesmo agora aí, né, nesse período de coronavírus, às vezes não estou entendendo nada, então a gente senta, conversa. O importante é fazer, tanto como que as crianças, como que os adolescentes possam fazer parte deste momento, se sintam ali parte, não alguém que é só chamado para sentar e ouvir, mas ele está ali construindo junto. Isso é muito importante. Eu lembro que o Murilo era bem pequeno ainda, talvez ele devia ter uns de 3 a 4 anos. Nós estávamos aí no nosso culto familiar em casa, eu, a Adriana e ele. E nós estávamos ali naquele tempo, né, de conversar, de compartilhar a palavra. E nós tiramos um tempo de oração, nós 3. E naquele momento de oração, enquanto nós estávamos orando ali,
eu lembro que o Murilo falou algo que eu não tinha conversado com ele, nem a Adriana havia conversado com ele. Ele era uma criança ainda, tinha 3 para 4 anos, bem novinho ainda. E ele, naquela época, nós estávamos sem carro, usávamos o ônibus para ir à igreja. Era bem difícil, porque a igreja não era tão próximo de casa, nós íamos a pé, ou ônibus, ou carona. E eu lembro que, no momento ali do culto familiar, nós orando ali, eu lembro que ele falou uma palavra assim, disse assim: Deus, dá um carro para o meu pai. Eu lembro que quando ele soltou aquela palavra, Deus, dá um carro para o meu pai, ele precisa muito. E eu lembro que eu olhei para a Adriana, e eu havia conversado isso com a Adriana um pouco antes, só nós dois. Eu lembro que eu olhei para ela e perguntei: você falou alguma coisa para ele? Ela falou: não, eu não falei nada para ele. E aquilo entrou no nosso coração e nós entendemos que ali Deus estava usando a vida dele. Naquela semana, algo extraordinário aconteceu. Eu lembro que eu recebi um prêmio na empresa onde eu trabalhava, nós tínhamos um bônus para receber, e o bônus ele veio dobrado o valor, e foi uma bênção para nós, e nós conseguimos, talvez naquela semana, no máximo mais de uma semana, comprar o nosso carro. Então, o culto familiar, ele é importantíssimo, porque ali começa a despertar em nossos filhos o desejo pela palavra, começa ali a manifestar os dons do Espírito Santo, e nós, como pais, família, nós não podemos perder essa essência do culto familiar, sem telefone, todos os telefones desligados nesse momento, sem televisão ligada nesse momento, um olhando para o outro, conversando, dando atenção para o que ela está falando. E o envolvimento dos filhos, seja a faixa etária de 2 ou 3 anos, 5 anos, ou adolescente já, ou jovem, é muito importante. Por quê? Para todos poderem participar daquele momento. E lembrando, pastor Marciano, que a gente sabe e acredita que a igreja não é somente o templo, este local, nós somos a igreja, e a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos, e eu sempre falo lá em casa que a nossa casa, então, a nossa família, tem que ser a melhor igreja da terra, e essas práticas acabam que nos desafiam a ser a melhor igreja da terra. E aqui, quando a gente está celebrando juntos, que em breve voltaremos em nome de Jesus, é a extensão daquilo que somos em casa. Se você me permite ainda acrescentar algo, como você falou, é um ambiente extremamente espiritual e um ambiente propício para milagres, em que os nossos filhos eles são expostos a ambientes de milagres, e quando nós fazemos, por exemplo, uma família nesse ambiente de culto familiar, tem uma lista de oração, tem desafios, que a família tem, e você envolve os filhos nesse processo. Nós mesmos tivemos muitos desafios em alguns momentos das nossas vidas, em que a gente trouxe para eles alguns pedidos de oração que nós estávamos fazendo ao Senhor, e eles fizeram parte disso, e quando Deus faz um milagre, então, é uma festa, é uma celebração, e isso só consolida mais a importância da gente estar junto como família, orando junto, buscando a Deus junto, E como fazer? Como fazer um culto familiar? Tem um tempo mínimo, tem um tempo máximo, Qual é a ordem? Tem que ter louvor, Mas não tem aqui ninguém que toca nenhum instrumento em casa, dá para colocar um CD, Qual a palavra que é compartilhada? É sempre a mesma pessoa? Como que pode ser uma dica aí, pastor Júnior? Então, vamos lá. Bom, lá em casa, infelizmente, ninguém toca nenhum instrumento, E eu lembro que, desde quando as meninas eram pequenas, e nós começamos com essa prática de fazer os nossos cultos familiares, a gente sempre adotou de colocar um CD ou colocar um DVD, talvez, um clipe, talvez, ali para dar aquela cara de culto, E eu lembro que a gente envolvia as meninas dentro daquilo que a Ingrid colocou, no sentido de fazer com que a criança se sinta parte do culto familiar, não apenas uma telespectadora, mas uma participante. E nós permitíamos que elas escolhessem também a música que ia tocar no culto, Então, assim, como que é o preparo para esse ambiente de culto? Porque eu concordo com o Sandro, é um ambiente onde a liberação do sobrenatural tem que estar ali, Porque nós estamos ali como uma igreja representada, nós estamos ali em mais do que 2 pessoas, então a palavra diz que o Senhor está ali naquele lugar, e nós podemos ter momentos maravilhosos, assim, de derramar do Espírito Santo. Então, qual que é o preparo? Assim como nós temos um preparo de vir ao culto, no templo aqui, na igreja, nós também temos esse preparo. Então, respondendo à tua pergunta, pastor Marciano, o preparo é
ter um cuidado, em primeiro lugar, de desligar todos os telefones, né? Hoje nós temos tantas ferramentas no nosso telefone que nos ajudam, nos auxiliam no dia a dia, mas acabam roubando também aquele tempo que nós podemos desfrutar desse ambiente familiar e do culto familiar. Então, o telefone fora do ambiente onde nós estamos, a gente geralmente faz no nosso quarto, que a gente fica um pouco mais à vontade, né, para gerar esse ambiente gostoso, familiar. Em relação ao tempo, pelo fato de termos crianças, a gente não pode demorar muito, porque senão acaba desviando um pouco a atenção. Então, lá em casa, a gente faz assim, um louvor, que daí cada semana um escolhe, uma palavra, um breve comentário ali sobre o versículo que foi lido, e aí a gente acaba orando, também colocamos motivos de oração, né, aquilo que a gente tem gerado enquanto família, né, aquilo que nós temos buscado diante do Senhor, e assim, é um tempo bem precioso, que cada vez que você faz, quando termina, você quer fazer o outro, e isso tem gerado algo muito gostoso no nosso coração. Eu só gostaria de lembrar que mesmo a gente está falando bastante de filhos, né? Mas antes mesmo dos filhos chegarem, o casal ele já é uma família, né? Então, um casal sem filhos é importante também adotar essa prática em casa. Estamos falando desse contexto de filhos, porque recebemos essas perguntas, mas eu gostaria de lembrar isso. Então, você, casal, que ainda não tem filhos, você já é uma família. Então, o culto familiar precisa acontecer, precisa ser algo natural dentro da sua casa. O culto familiar para os nossos filhos nada mais é que um reflexo do que você vem desenvolvendo como casal. Então, eles passam a fazer parte disso que já existe, né? Então, isso é bem importante. Por isso que você produz uma organização para que eles saibam que há uma preparação para esse tempo, porém, eles vão acabar descobrindo, no final das contas, que meu pai e minha mãe já têm isso como uma prática de vida. Então, eles são incluídos nisso, e por isso que é gostoso, e eles vão desejar sempre se envolver, e até sentirão falta desse tempo, né? Então, você que está em casa nesse momento nos assistindo, deixa eu dizer algo a você também. Eu falei no início, quero só retomar isso. Se você tem alguma pergunta para fazer, nós estamos aqui respondendo algumas perguntas que os nossos líderes de célula nos enviaram. Então, fizemos aqui, estamos respondendo conforme o nosso bate-papo vai acontecendo. Mas se você tem alguma pergunta sobre devocional ou culto familiar, você pode fazer a sua pergunta ali no Facebook ou no YouTube, e nós vamos selecionar uma ou duas ali, uma de cada, uma do Facebook e outra do YouTube, e depois nós vamos responder aqui ainda para você, ok? Mas é sobre o tema, é sobre esse assunto, devocional ou culto familiar. Não vai ter como responder todas as perguntas, mas nós queremos pelo menos uma do Facebook e outra do YouTube responder para você que tem uma dúvida sobre esse assunto. Pastor Sandro. Marciano, deixa eu só retomar bem rapidinho aqui essa questão do culto familiar, que é uma coisa que a gente estava falando, das questões de filhos também. Para a gente também, pais, a gente sempre está assim, sensíveis àquilo também que o Espírito Santo está fazendo. Porque às vezes a gente pode preparar e, de repente, o Espírito Santo vir e a gente também sentir o que as crianças, os adolescentes, nós mesmos, uma direção. E também a gente também entender para dar essa liberdade que, às vezes, aqui no nosso culto, no templo, né, a gente não consegue, mas como família, a gente pode realmente deixar, às vezes, fluir, né, ou uma música a mais, ou eles darem um testemunho. Então, isso também é algo bem legal, de a gente também não ficar dentro de uma caixa, né, e poder também deixar eles contribuírem bastante, né, no ambiente familiar. Muito bom. Eu lembro que também, num dos nossos devocionais, que nós somos, melhor, num dos nossos cultos familiares que nós vamos fazer em família, e normalmente quando fazemos isso, primeira coisa, né, que a gente faz, a gente sempre já marca o dia e a hora, porque temos vários compromissos. Eu tenho meus compromissos, a Adriana tem os compromissos dela, o Murilo, o Danilo, enfim, até o Davi, né, ele já fala, pai, eu tenho meus compromissos, né, então me avisa o horário que vai ser o nosso culto familiar. Eu falo, ok. Por exemplo, domingo agora, a Adriana, que organizou o culto familiar, ela nos avisou, falou assim, olha, domingo depois do segundo culto, das 18, ao final do culto, nós vamos fazer a ceia
né, em família, e já vamos fazer o nosso culto familiar também. Então, nós nos programamos ali já o nosso dia, a nossa agenda para aquele momento, né? Tanto o Murilo quanto o Danilo, o próprio Davi, quando deu o horário, né, que terminou o nosso culto das 18 horas, que finalizou a palavra, a gente fez um lanche e aí nós fomos para fazer a ceia em família. Era domingo de Páscoa, era algo especial. Tivemos, né, não só a ceia, o momento em família, um compartilhar da palavra. E isso é muito importante, porque nesses momentos, esses momentos, né, que nós estamos tendo agora, com as nossas em casa, com os nossos filhos, isso é importantíssimo, porque talvez, né, você pai, você mãe, há quanto tempo não olhava nos olhos do seu filho para dizer como você está, como você está, como você está. E agora nós estamos tendo essa oportunidade. Filho ou filha, me diga algo. Como que está agora sem você se conversar com as suas amigas, né? Pessoalmente, está conversando só por telefone ou por WhatsApp, né? Então, é importante esse momento. E um segundo aspecto também muito relevante, que no culto familiar, né, que nós temos, e então nós fazemos sempre isso, né? Separamos o dia, já o horário, organizamos a família já para aquele período reservar para o culto familiar, e sempre já deixamos ali quem vai compartilhar a palavra. Eu lembro que um dos momentos que nós tivemos em família, o Danilo, né, como nós já praticamos isso há muitos anos, o Danilo era bem novinho ainda. Talvez ele tinha aí de 9 para 10 anos, e nós falamos, Danilo, você que vai trazer a palavra no nosso culto familiar. E o Danilo, ele é um pouco mais tímido, né? Da família nossa toda, ele é um pouco mais tímido. E aí ele falou, pai. Eu falei, sim, você, filho, você tem capacidade, você tem graça sobre a sua vida. Então, o papel ali naquela hora, claro, não foi forçado, não é forçar você, não é um quartel-general, que você vai dizer, você vai fazer isso. Agora, hoje é você que vai trazer a palavra. Mas a pessoa não quer, né? Mas conversando com ele, ele falou, pai, mas eu falei, sim, filho, você tem um bom depósito de Deus sobre a sua vida, e eu creio que Deus, né, ainda vai falar mais ao seu coração. E eu lembro, talvez foi para nós como família, um dos momentos ali de culto familiar mais emocionantes de toda a nossa família, e mais impactantes, porque ele trouxe uma palavra. Naquela semana, ele orou depois do desafio, né, que eu coloquei para ele, falou, não, filho, você, primeiro, motivando ele, dizendo, você tem capacidade, você consegue. Ele orando, buscando a Deus. Eu lembro que no dia do culto familiar, né, oramos ali, fizemos um período de louvor. Quando ele compartilhou a palavra, foi algo lindo, algo tremendo que ele compartilhou conosco. Nós terminamos, todos nós ali chorando, eu, a Adriana, ele, o Murilo, todos nós em família chorando. Então, nesse momento, né, do culto familiar, ele é um momento também, muitas vezes, para você despertar os dons que há na vida do seu filho, da sua filha. Naquele dia, nós começamos a observar o Danilo com alguém que vai ser um mestre na palavra, alguém que ele presta muito atenção em todas as coisas, ele é muito detalhista, porque na palavra aquele dia ele foi trazendo detalhes assim específicos, como realmente um dom de mestre. Então, isso é muito importante para todos nós, né? Esse despertar profético dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Como? Num culto familiar. Às vezes nós esperamos uma grande conferência para o nosso filho ser tocado com o despertar profético, um grande evento, vamos levar ele em tal lugar, porque lá vai despertar algo profético na vida dele. E às vezes isso já tem dentro da sua casa, se você começar a praticar o culto familiar. Muito importante, pastor Marciano, porque a palavra de Deus fala que os filhos são como flechas, e nós devemos polir essas flechas para que em tempo oportuno a gente lance e elas alcancem o propósito, o alvo de Deus para elas. Então, são momentos como esse que a gente pode identificar nos nossos filhos, tanto os dons a serem despertados e polidos, como também as dificuldades que eles estão passando. Conforme o tema que eles trazem, conforme a dúvida que eles trazem, é o momento da gente perceber qual é o desafio que ele está passando ali naquele tempo da vida dele. E bem como você falou dessa quarentena que estamos isolados em casa, se você não tinha essa prática anteriormente,
Não fica triste, não desanima. Eu acho que, como tudo coopera para o bem dos que amam, dos que buscam a Deus, aproveita agora que você está em casa, está recolhido e comece, simplesmente comece. Não tem nenhum segredo, faça uma pequena reunião do jeito que você pode, do jeito que você consegue, do jeito que a sua família é. O importante é começar. E aí a gente tem sempre o Espírito Santo de Deus que nos ensina acerca de todas as coisas. E você também tocou num ponto bem importante, né? A Ingrid trouxe também mais uma vez isso. A quarentena, ela está inevitavelmente trazendo a gente para dentro da casa, né? Nós estamos sendo forçados, obrigados, por assim dizer, né? Estarmos dentro da nossa casa, convivendo mais com os nossos filhos, porque eles não estão indo para a escola, né? Alguns estão tendo aula online dentro de casa, então o pai e a mãe acabam tendo que estar junto ali. Alguns pais não estão podendo trabalhar para fora, estão home office. Então, acaba que você começa a conviver mais com os seus filhos, com a sua esposa, e isso também pode trazer alguns desequilíbrios, né, por conta do momento. Aí está a grande oportunidade da gente começar a trabalhar, então, esse momento, essa retomada, esse recomeço de proximidade e, sobretudo, de começar, então, a desenvolver, né, essa outra parte da vida cristã, que não deve ser só no domingo de igreja, mas no dia a dia da família também, né? E eu tenho para mim, isso é o meu sentimento, né? Que nós vamos ter algumas experiências que vão acontecer somente nesse ambiente familiar. Não vai ser na igreja, não vai ser no meu devocional, mas vai ser nesse ambiente familiar, onde ali a família está reunida, onde a família está se lançando aos pés de Jesus. E eu lembro muito claro, assim, uma oportunidade que nós estávamos em casa, e aí pega dentro daquilo que você falou, pastora Leslie, de você deixar o ambiente fluir, a coisa acontecer. Nós estávamos ali reunidos, começamos com um louvor, e foi tomando corpo, e aí eu, naquela, será que interrompo ou não interrompo, e eu deixei fluir. E foi um ambiente onde nós sentimos, de uma maneira assim, muito clara, a presença do Espírito Santo tocando nas nossas vidas, na vida das meninas, houve um quebrantamento. Então, eu creio, para mim, isso não é uma doutrina, isso é o que eu sinto, que nós vamos ter experiências em família, que nós não vamos ter em outro ambiente. Agora eu quero falar um pouquinho sobre devocional. Falamos bastante aí sobre culto familiar. E, pastor Sandro, diga para nós algo. O devocional tem um lugar específico para se fazer o devocional? Tem um dia específico? É todo dia? É um dia na semana só? Como fazer isso? Dá para fazer em casa? Ou posso fazer o devocional no trabalho também? Eu posso fazer o devocional na faculdade, quando tem aula, ou na escola? Nos dá umas dicas aí de como fazer o nosso devocional. Muito bem. Como eu disse anteriormente, o devocional é um desenvolvimento do seu relacionamento com Deus diariamente, né? Eu quero trazer aqui, por exemplo, uma experiência pessoal. Houve um tempo na minha vida que eu trabalhava fora da cidade em que eu morava. Então, eu acordava por volta das 5h30 da manhã, tinha que tomar um ônibus para ir para o trabalho, e essa cidade era o interior, então dava 35 quilômetros, como se fosse uma região metropolitana aqui, e eu tinha que fazer o meu devocional. Só que eu chegava na empresa, batia o cartão, entrava, começava a trabalhar. Em que momento eu ia ter meu devocional? Então, era na hora do almoço, por exemplo. Talvez alguns, como eu, tem que sair muito cedo de casa, às vezes não consegue dar conta de fazer no início do dia, que eu acho que é bom começar um devocional no início da manhã, consagrando seu dia, seu trabalho, as tarefas todas que você tem que fazer, né, os desafios daquele dia. Porém, eu não conseguia. Né? Havia momentos que eu ia durante o período todo orando ali, Deus abençoe meu dia, mas eu não tinha um contato com a palavra, eu não tinha aquele contato, né, um pouco mais de interação com o Senhor, de solitude, de pensar, de meditar. Então eu buscava nesse momento, dentro dessa minha situação, sanar isso no meu horário de almoço. Então eu aproveitava um bosque que tinha perto da área administrativa, ia lá e tinha meu tempo com Deus. Porém, o devocional bíblico, ele tem algumas orientações, né? E isso é muito importante. Por exemplo, Jesus ensinando a gente a orar, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? E tem um outro texto e fala que o homem não vai viver, ele vai viver só do pão que ele come, mas da palavra de Deus. Então, a gente precisa entender que Deus espera que nós o encontremos todos os dias.
para nos alimentarmos da palavra, né, e crescermos espiritualmente e desenvolver a nossa relação com Ele. Então, é todo dia, a gente precisa entender isso. Lugar, como eu disse, nesse tempo da minha vida, eu busquei esse recurso porque eu queria estar com Deus, desenvolvendo minha relação. Mas o Senhor Jesus respondeu isso em Mateus 6. Fala assim, entra no teu quarto, vai para o teu secreto. E aí isso nos sugere o quê? Nos sugere um ambiente também longe das distrações, né? Então o devocional ele tem que ser encarado com essa perspectiva de crescimento e desenvolvimento da sua vida com Deus. Precisa ser diário, né? Precisa haver uma remoção das distrações. Não dá para você ter o teu celular ali naquele momento, a exceção é se ele for o teu aparelho que vai tocar a música, a sua playlist. Então, como eu faço meu devocional, por exemplo? Eu acordo pela manhã, eu tenho uma playlist pronta, a maioria de nós já temos, né? Geralmente eu estou lendo algum livro da Bíblia, ou lendo um plano de leitura. Se não tem, de repente, uma leitura específica, vai para um plano de leitura que vai te auxiliar no devocional. Então eu coloco a minha playlist, eu adoro, eu quebranto o meu coração, vou para o meu plano de leitura. Nesse momento eu tenho ali os meus pedidos de oração, a minha lista de oração, que eu vou aproveitar para orar ali também, os desafios diários que eu vou encarar, né? Esse momento então da meditação da palavra, né? Para então poder tocar o meu dia. E à medida que eu vou exercitando essa prática, né, diária, eu vou crescendo espiritualmente, eu vou aprimorando o meu devocional, né? E eu creio que isso acaba se tornando de maneira sistemática um exemplo para aqueles que estão perto de mim, né? Muito interessante você falar isso, Sandro, porque eu lembro quando eu me converti e eu li esse texto que falava, né, entra no seu quarto e seu pai que está em secreto. E eu fiquei pensando comigo, será que funciona mesmo? E eu falei, eu vou testar. E eu lembro que eu entrei no quarto, fechei a porta, né, aí gera todo aquele ambiente, aquele clima. Apaguei a luz, deixei a luz ali mais fraca, coloquei um som e fiquei ali. E orei do meu jeito, né? Estava naquele processo de conversão, mas querendo viver o que a Bíblia fala que eu vou viver. E eu lembro como se fosse hoje. Eu senti uma presença tão poderosa ali, o Espírito Santo me envolvendo. E eu saí daquele quarto e falei, olha, eu preciso adotar essa prática como no meu dia a dia. Então, essa questão de você entrar no seu quarto, né, você ter esse tempo com Deus, a gente tem que crer que Ele está lá e Ele vai nos recompensar. Lembrando, né, que quando a gente quer conhecer intimamente alguém, a gente precisa passar tempo com essa pessoa. Então, se a gente pratica o devocional todo dia, você vai estar conhecendo a Deus. Se você pratica a leitura da Bíblia, você vai estar conhecendo aquilo que está no coração de Deus para nós vivermos. E como o pastor Marcelo falou, e você também agora, pastor Júnior, eu lembro também, quando eu me converti, nos meus 18 anos, as maiores experiências com Deus eu tive no meu tempo de devocional. Então, isso realmente é algo muito importante. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas eu não consigo. Eu falo, mas é uma constância, é um exercício. E como o Sandro falou, é um alimento diário. Então, para você viver, você precisa comer, né, na tua vida normal. Então, para você ter uma vida com Deus, você precisa estar na presença dEle para que Ele fale com você e você com Ele. Então, assim, é muito importante realmente a gente entender que a prática do devocional vai nos levar para mais perto de Deus e experimentar tantas coisas que Ele tem para nos falar. Eu tenho aqui duas perguntas que foram feitas para nós. Uma foi pelo Cristiano Rodrigues e a outra pelo Antônio Ramos Neto. E eu quero pegar as duas perguntas aqui que eles fizeram, que elas são muito semelhantes, e deixar em uma só, né? O Cristiano pergunta como eu faço para ter uma regularidade no devocional, e o Antônio Ramos, ele pergunta como criar um hábito de fazer o devocional. Como criar esse hábito? Sobre regularidade, eu tenho um testemunho interessante para contar. Então, eu já sou cristã desde os meus 13 anos, me converti ali na adolescência e aprendi que o devocional era uma prática diária, e isso foi crescendo, mas
depois de casada, depois de ter os filhos pequenos, né? Nós somos pais de gêmeas, muita gente sabe. Então, quando as crianças nasceram, aquela primeira fase de bebezinhas, eu confesso que eu me vi perdida em todas as práticas da minha vida, não só na prática do devocional, mãe de primeira viagem, 2 bebês para dar conta. E eu me vi perdida em muita coisa. E a minha mãe me mandou uma carta num dos nossos retiros, e foi lindo. Ela escreveu assim: filha, a sua vida não vai voltar a ser o que era. Ela contou de como ela se lembrava do meu secreto, de como ela ouvia, né, eu dentro do meu quarto, e ela falou: não vai mais voltar, a sua vida mudou, então você agora precisa encaixar e aprender, voltar a encaixar Deus como a sua vida é hoje. E aquilo foi direto no meu coração, no meu espírito, e no retiro mesmo eu me consertei com Deus, e eu retomei, eu falei: eu preciso praticar, seja como for, nesse novo ritmo. E não dava mais de ter 1 hora inteira seguida dentro do meu quarto com a minha porta fechada, não era mais essa a realidade. Mas se eu tinha 15 minutos durante uma soneca e outra, era 15 minutos que eu orava. Se eu tinha 10 minutos enquanto alguém estava dando banho num bebê e eu estava cuidando de outro, era com o bebê mesmo no colo que eu tinha o meu tempo e buscava ouvir a voz de Deus. Então, a regularidade, ela é muito importante. A gente não negocia esse princípio, né? Mas o tempo e a forma, ela vai precisar se adaptar conforme a fase que a gente está vivendo nas nossas vidas. É verdade, é bem interessante isso. Por exemplo, você pega, vamos dizer assim, o dia a dia de Jesus com os discípulos, né? Nós vamos encontrar algumas passagens nas Escrituras em que Jesus deixava em algum momento os discípulos e se distanciava para estar com Deus, né? E a gente vê que não estava à toa essas passagens lá, né? Sempre Jesus buscava um ponto, né, de continuidade e conexão com Deus. Então, às vezes, ele deixava os discípulos e ele ia ter um tempinho com o Senhor para buscar o Senhor. A Bíblia fala sobre Moisés, em Êxodo 33, que quando ele reunia com o povo, ele saía para a tenda do encontro e era fora do arraial. Eu acredito que uma das coisas para a gente manter regularidade, continuidade, é essa noção de que a gente vai precisar, de fato, separar um tempo para isso. O que é o tempo? É de manhã? É na hora do almoço? É à noite? Não, a gente não quer dizer que horas, mas a gente quer dizer que você precisa se dedicar para este tempo, né? Porque isso vai ajudar na regularidade, que nem como você colocou, com filhos, tarefas de casa, filhos e tudo mais, você vai se adaptar àquilo, como eu também fiz no começo. Eu precisei me adaptar, eu não conseguia fazer na primeira hora da manhã o meu devocional, então eu busquei uma solução para continuar sendo regular naquilo, para continuar tendo e desenvolvendo o meu relacionamento com Deus, né? Então isso é muito importante. A gente tem muitas referências nas Escrituras que dão conta de nos auxiliar, mas sobretudo apontar um caminho que regularidade se faz com prioridade. Se o devocional não é prioridade, não se torna uma regularidade. Assim como, nós já falamos aqui, né? Assim como almoçar, jantar, tomar um café da manhã é uma prioridade para o nosso corpo, o nosso devocional precisa ser uma prioridade. Então, regularidade se faz com prioridade. Isso é bem importante. Uma coisa importante para a gente também entender, que às vezes a gente se apega a isso. Mas o horário, eu só consigo fazer à noite, só consigo fazer no horário do almoço. O importante não é o horário que você faz isso, o importante é o princípio que você pratica, porque isso faz a total diferença na sua vida. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu comecei a colocar como rotina isso, né? De falar assim, olha, eu quero fazer todos os dias o meu devocional e eu não quero abrir mão desse tempo. Agora, eu comecei a ouvir algumas pessoas que elas falavam assim, não, eu faço o meu devocional, demora 1 hora, né? E o meu devocional demora 2 horas. Eu lembro que um dia, conversando até com o pastor Francisco mesmo, aqui da igreja, ele disse assim, olha, pastor Francisco, quanto tempo que é a sua oração diária? E ele falou, olha, eu oro 2 horas por dia, todo dia.
pensei, eu não tenho como orar 2 horas por dia. Na época, o pastor Francisco não era pastor conosco ainda, ele era pastor da Alcance ali de Campina Grande. E eu pensei, uau, 2 horas todo dia, eu não tenho esse tempo. E aí, por você achar que você não tem esse tempo, ou que você precisa também fazer 2 horas, você acaba muitas vezes não fazendo. E eu sempre gosto de dizer um exemplo seguinte, que o devocional, a nossa vida de oração, é mais ou menos como guardar dinheiro. Para quem nunca guardou dinheiro, falar para ele hoje, a partir de agora você vai guardar 20%, que é a instrução bíblica para nós guardarmos do que ganhamos, 20%, né, o exemplo lá de José, que ele deixou o tempo das vacas gordas e das vacas magras. Para quem nunca guardou dinheiro, falar para ela guardar 20%, meu Deus, eu não vou conseguir, porque eu não consigo nem viver com o salário que eu estou ganhando hoje. Então, eu sempre digo assim, comece guardando R$50, comece guardando 5%, 3%, depois você vai para 5%, depois você vai para 8%, depois você vai para 10%, para 15%, com o tempo você está guardando 20% ou até mais. Assim também a oração. Talvez falar para você hoje, separar meia hora do seu dia, do seu tempo, para você fazer de devocional, você fala, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo ainda ajustar a minha agenda, eu não sou tão disciplinado. Então, começa com 5 minutos, mas seja fiel àqueles 5 minutos. Todos os dias, 5 minutos de oração, leitura da palavra. Oração, leitura da palavra. Com o tempo, você vai aumentar, porque você vai pegando gosto pela palavra. E aí vai aumentar para 7, para 10, para 20. Quando você vê, você já está fazendo isso horas, ou um tempo bem maior do que você iniciou. Mas o ponto fundamental para tudo é a prática para você fazer isso todos os dias. Ah, não, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Não faz. Precisa ser feito hoje. Essa é a história que aconteceu lá em casa. Eu me converti aos 13, o Júnior se converteu aos 26 anos, bem depois. E eu lembro que ele comentava, como que você ora tanto tempo? Como que você conhece tantas canções de cor? Como que você conhece tantos versículos de cor? E à medida que ele foi desenvolvendo a vida dele, cristã, essas práticas, né? Essa é a realidade. E é uma frase que ele usa muito. 5 minutos, eu vou começar com 5 minutos. Ele dá esse conselho para quem nos procura. Mas seja fiel aos 5 minutos. E quando você vê, aquilo já tomou forma, já tomou corpo. Né? E hoje eu preciso correr atrás, porque ele ora comprido, ele falava, você ora comprido. Então, hoje ele também ora comprido, eu tenho que correr atrás para estar. E é bem interessante que a Bíblia responde isso. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Então, é a regularidade, é quando você prioriza algo, né? Então, a sua disciplina, a prioridade, isso é uma prioridade para mim. Então, se é uma prioridade, eu vou investir. E quando eu investir nisso, eu vou ter retorno, eu vou ficar apaixonado por mais, eu vou querer mais, eu vou ter sede, né? Você vai para o livro do profeta falando das muitas águas, tudo começa onde? Lá no tornozelinho. Mas à medida que você vai entrando naquilo, você não quer mais tornozelo. Né? Você não quer mais aqueles 5 minutos. Por quê? Porque você está cheio daquela experiência da presença de Deus e da comunhão com o Senhor, que você vai buscar mais. Uma pergunta que nós temos aqui da Mônica Santos, que ela enviou para nós. O melhor devocional seria procurar um aplicativo onde uma mensagem pronta, diária, ou procurar algo sozinho, direto na Bíblia, na Palavra de Deus? Bom, eu acho que eu só quero deixar uma dica prática, né, para aquelas pessoas que ainda não fazem o devocional. Alguns fisiologistas dizem que se você começa a praticar uma atividade física, enfim, uma nova atividade, com 21 dias, essa atividade ela entra na sua rotina. Então, se você hoje não faz ainda o seu devocional, eu quero te deixar esse conselho. Procure estabelecer durante 21 dias uma rotina. E automaticamente, passado esses 21 dias, ela vai entrar dentro do teu dia a dia. E você não vai deixar de fazer mais. Respondendo à pergunta da irmã, tem várias formas, né? Não só aplicativos, mas temos vários livros, materiais, devocionais mesmo em relação a isso. Eu, particularmente, eu acho assim, se você tem mais familiaridade com a Bíblia, vá na Bíblia. O que nós não podemos ter é uma desculpa para não fazer.
né? Ou se, eu vou eu vou usar o aplicativo ou vou usar a Bíblia. Eu acho que você tem que usar aquilo que fica melhor, que fica mais gostoso e prazeroso de você fazer o devocional. Então, não existe uma regra, né? É a Bíblia, é um comentário. Eu acho que é aquilo que você se familiariza melhor, aquilo que realmente entra no seu coração. Mas algo que é muito, muito, muito bom é você ir direto na fonte. A palavra de Deus, a Bíblia, aqui é a fonte. E eu quero contar até um testemunho que aconteceu essa semana, foi a semana passada que isso aconteceu. Eu estava no meu devocional e eu falei assim, estava um dia... você acaba vendo muitas notícias, muitas situações, preocupado com o futuro das pessoas, com como vai acontecer agora, né, depois dessa pandemia passar. Muitos economistas falam numa recessão, numa crise, muitas pessoas podem ficar desempregadas, e preocupado com tudo isso. Eu lembro que eu estava no meu devocional e eu comecei a orar, Senhor, fala comigo, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. E aquele dia eu estava buscando uma palavra de fé para o meu coração. E eu lembro que eu abri a palavra de Deus e eu fui no Salmo 100, versículo 5, já direto, onde diz que o Senhor é bom, todo tempo Ele é bom. E eu lembro que quando eu estava lendo aquela palavra, eu já li o Salmo 100, sei lá quantas vezes, né? Mas aquele dia, naquele devocional, aquela palavra, ela entrou de uma forma no meu coração, que eu fiquei o dia inteiro com aquele salmo na cabeça. O Senhor é bom, todo tempo é bom, todo tempo é bom. Eu lembro que eu coloquei... a música, eu baixei lá a música do Fred Arraes, né? O Fred Arraes tem uma canção, inclusive nós, muitas vezes, o Marcelo Bonfim, as nossas equipes ministram aqui na igreja, que todo tempo Ele é bom, e eu passei aquele dia declarando a bondade do Senhor. Não importa, com coronavírus o Senhor continua sendo bom, sem coronavírus Ele vai continuar sendo bom. Amém? Eu também quero fazer aqui, responder uma última pergunta agora, voltando ao culto familiar ainda, nós recebemos uma pergunta aqui da Betânia Silva. Ela diz assim: o culto familiar pode ser em qualquer horário? Que seja um horário disponível para toda a família, ou tem que ser necessariamente de manhã? O culto familiar. O culto familiar, ele deve ser realmente atender às nossas necessidades familiares, né? Como o pastor Marciano falou, procurar estar junto. Então, você vai ter que ver qual é o melhor horário para a sua família. Qual é o melhor horário onde vocês todos estão em casa, onde vocês vão conseguir estar ali presente, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Então, assim, vai de como a sua família. Nesse momento, né, do que a gente está em casa, de quarentena, eu acho que dá para ser flexível. Esses dias aconteceu algo. Nós temos um dia pré-estabelecido, uma noite, na verdade, pré-estabelecida para fazer o culto, mas nós estávamos em casa à tarde, e aí a gente pegou o violão e falou, vamos fazer nosso culto familiar agora? Né? Vamos. Então, assim, eu acho que vai muito realmente assim, da realidade de cada família. Né? O que a gente estava aqui falando realmente assim, de ser prioridade é essa questão mais do devocional. O culto familiar é algo que você tem que combinar. Né? Como a pastora Adriana fez esse domingo, combinar com a família, onde todos estejam ali presentes. Conforme a rotina da casa, né? O Júnior viajou durante muitos anos no trabalho dele, passava a semana fora. Então, dificilmente a gente conseguia marcar um dia, como você falou, que na sua casa tem um dia estabelecido. Diferente na nossa casa, a gente nunca conseguiu ter um dia, quarta-noite ou quinta-noite. E aí vinha o final de semana, as atividades da igreja. Então, lá em casa, o culto familiar sempre foi muito flexível. Dependia da agenda do trabalho dele, de viagens ou não, a noite que ele estaria em casa, aí ainda combinando com a agenda da igreja. Então, no nosso caso, na nossa realidade, sempre foi bastante flexível a data, o dia. E olha que interessante, porque tanto você pega a parte de devocional como o culto familiar, basicamente a gente tem as mesmas dúvidas. Que hora que a gente faz, como a gente faz, né? Então, a gente acaba voltando mesmo naquilo que se chama prioridade, né? Então, no culto, como vocês colocaram, você vai se adaptar dentro da realidade familiar. Hoje nós estamos dentro de casa, então hoje a gente está junto. Então, isso pode ser flexível,
Mas quando nós voltarmos às nossas rotinas, é bom que a gente estabeleça dentro também da medida do possível, né? Ainda aí sobre o devocional, também sempre buscando. O que é importante é que a gente não perca o link com Deus, né? No nosso dia a dia, isso a gente tem que priorizar, não perder o link com Deus. Se vai lançar a mão da Bíblia para o devocional, eu particularmente, por exemplo, eu tenho gostado de usar um aplicativo para fazer a minha leitura bíblica, porque eu pego um plano de leitura, me ajuda, né, a ter rotina, a ganhar mobilidade e tudo mais, mas quando eu quero estudar a Bíblia, aí eu saio do aplicativo. Aí eu vou para a Bíblia, aí você junta um livro que você está lendo, aí você junta uma enciclopédia para ajudar tudo dentro do processo. Mas tudo isso acaba sempre nesse lugar que é muito importante. O quê? O que a gente prioriza, a gente celebra e a gente batalha para conquistar e estabelecer, né? Esse é o nosso alvo. Muito bom. Eu quero já caminhar aqui para a nossa conclusão, mas eu quero concluir aqui dentro desse mesmo tema, devocional e culto familiar. Quando nós, né, uma família, por exemplo, tem alguém ali na família que não é cristão ainda. Às vezes, naquela família, o esposo não converteu, ou a esposa não converteu, e isso pode acontecer. Na minha casa, eu me converti antes da Adriana, ela converteu depois. Às vezes tem um filho que não converteu, ou necessariamente já era convertido, mas se desviou. E necessariamente agora não está naquele ambiente de igreja. Então, não quer participar do culto familiar, não quer, às vezes, participar, quando fala-se de um devocional, né? E às vezes em casa nós combinamos até. Hoje foi um dia assim, nós acordamos juntos, eu e a Adri, era bem cedo, né? Era em torno de 5 e pouco da manhã, nós acordamos, e aí eu vi que ela estava acordada, eu falei assim, bom, acho que Deus, né, com certeza tem algo para falar conosco. Já começamos a orar, e aí eu fui para o meu devocional, e ela foi para o devocional dela também. Então, assim, estamos no mesmo ambiente, né, ali, mas cada um fazendo o seu devocional individualmente. Como fazer quando se tem um familiar que ainda não é cristão? Eu creio que a prática ela tem que ser realmente constante, porque você não deve deixar de fazer porque alguém na sua família, algum membro não participa, né? Porque no momento que você for fazer essa sua prática, o culto familiar, você convidar a pessoa. Pode ser que na primeira semana que você convidar, a pessoa não queira participar, mas você tendo essa constância de fazer, você convida na segunda, numa terceira, e com certeza, um momento, essa pessoa vai vir. Talvez, assim, para você deixar sempre a porta aberta, porque eu acho que o importante é você não fechar a porta. Você não quer vir hoje, então, sempre deixar a porta aberta, talvez você falar, hoje nós vamos ter um momento de oração. Tem algo que você queira, algum pedido de oração, que você queira participar com a gente? Então, é importante também poder trazer essa pessoa para perto. Se não quiser estar junto, para nos falar, você tem algum pedido que a gente possa orar por você no nosso momento, né? E a gente sabe que com a nossa prática a gente vai ganhar o coração dessa pessoa, né? Eu lembro de um testemunho aqui de uma família até da igreja, da dona Lúcia, o seu Álvaro, que o seu Álvaro converteu há muitos anos depois, né, de estar com a dona Lúcia. E eu lembro dela contando para nós aqui, olha, eu convidava o Álvaro, né, hoje o seu Álvaro é uma bênção, né, é um homem, né, abençoado, um homem de Deus, mas ela falou assim, olha, eu convidava ele para participar do devocional, mas ele falava, não, eu não quero fazer, né, eu não quero fazer o culto familiar, melhor dizendo, eu não quero participar do culto familiar, mas a dona Lúcia sempre dizia assim, mas eu pegava as meninas, né, e todos os dias fazíamos nosso culto familiar, nunca deixamos de fazer, porque ele não participava. Ganhando pelo exemplo, o que aconteceu? Com o tempo vai ouvindo, a palavra vai entrando, com o tempo ele começou a participar, com o tempo veio a conversão dele. Então, eu acredito muito, muito nisso, né? Mesmo não temos que respeitar, sim, claro, o ambiente, né? O horário, estabelecer um horário que não dê conflito ali com a pessoa que não quer participar daquele momento, com muito respeito, mas a rotina ela precisa acontecer, ela deve acontecer. Ok? Eu quero agradecer os pastores, Júnior e Ingrid, Sandro e Leslie. Quero agradecer você que
nos abençoou abrindo a sua casa para nós conversarmos essa noite sobre esse tema importante, devocional e culto familiar.